Esposa. Tem sua vida destruída pela amante do marido que tira tudo dela. Em um plantão, após recomeçar sua vida, ela fica paralisada ao ver a mulher que destruiu sua vida na mesa de cirurgia. Paula acreditava que a felicidade era um lugar sólido, uma construção feita de tijolos, carinho e promessas cumpridas. Aos 34 anos, ela olhava para sua vida e via um cenário digno de cinema. Sua casa era um refúgio de paz, com janelas imensas que deixavam o sol iluminar os móveis planejados e o jardim que ela mesma cuidava com tanto zelo. Casada há 10 anos com João, ela se sentia a mulher mais sortuda do mundo. João era um homem de presença, um empresário que exalava sucesso e segurança. No início do casamento, quando Paula ainda estava no 5º ano de medicina, ele segurou suas mãos e, com um olhar que ela jurava ser de puro amor, mudou o curso de sua vida. Meu amor, por que você vai se desgastar em plantões intermináveis e noites sem dormir? João disse na época, enquanto jantavam à luz de velas. Eu já conquistei o suficiente para nós dois. Eu quero cuidar de você. Quero que você seja a rainha do nosso lar, sem as olheiras e o estresse de um hospital. Paula hesitou. Ela amava a medicina, mas amava João ainda mais. Ela acreditou que abrir mão de sua carreira era o maior gesto de prova de amor que poderia oferecer. E assim o fez. Abandonou os livros, os estágios e o sonho do estetoscópio para se tornar o alicerce de João. Durante uma década, ela foi a esposa perfeita. Organizava jantares para os sócios dele. Mantinha a casa impecável e estava sempre pronta com um sorriso quando ele chegava cansado. Tudo parecia perfeito, até aquela tarde de quinta-feira. Paula deveria estar longe, cuidando de sua mãe, que morava em outra localidade e estava passando por problemas de saúde. No entanto, um pressentimento estranho e a melhora repentina da mãe a fizeram pegar a estrada mais cedo. Ela queria fazer uma surpresa para João. Comprou as flores favoritas dele e planejava um jantar especial. Ao abrir a porta principal, o silêncio da casa parecia pesado. Mas, ao caminhar pelo corredor, ela ouviu risadas. Não eram risadas de amigos ou de algum programa de televisão. Eram risadas íntimas, carregadas de uma cumplicidade que fez o sangue de Paula gelar. Quando entrou na sala, o buquê de flores caiu de suas mãos. João estava sentado no sofá, relaxado, com uma taça de vinho na mão. Ao lado dele, usando o roupão de seda que Paula havia ganhado de aniversário, estava uma mulher mais jovem, de olhar afiado e sorriso vitorioso. João? A voz de Paula saiu como um sussurro quebrado. O que está acontecendo aqui? João não se assustou. Ele nem sequer se deu ao trabalho de se levantar. Olhou para o relógio de pulso e soltou um suspiro de tédio. Você sempre teve um péssimo hábito de chegar antes da hora, Paula, ele disse, com uma frieza que a atingiu como um soco no estômago. Quem é essa mulher? Por que ela está vestindo a minha roupa? Paula deu um passo à frente, as mãos tremendo. A mulher ao lado de João, Renata, levantou-se com elegância. Ela ajeitou o roupão e olhou para Paula de cima a baixo, com um desprezo mal disfarçado. Essa mulher tem nome, querida. Eu sou Renata, e para o seu governo, sou a advogada que ajudou o João a organizar tudo o que você está prestes a perder. Paula olhou para o marido, esperando que ele desmentisse aquilo, que dissesse que era uma brincadeira de mau gosto, mas João apenas deu um gole no vinho. Renata e eu estamos juntos há 3 anos, Paula. 3 anos em que ela foi minha parceira de verdade, não apenas alguém que gasta meu dinheiro com cortinas e jantares. Ela é inteligente, ambiciosa. Ela me ajuda a crescer. 3 anos, Paula sentiu o mundo girar. E o nosso casamento? E as promessas? Eu abandonei a minha vida por você, João. Eu deixei a medicina porque você me pediu. João finalmente se levantou, caminhando até ela. Mas não havia abraço, apenas uma distância intransponível. Você deixou porque quis. Foi sua escolha ser uma sombra. E agora, a sombra não é mais necessária. Eu já entrei com o divórcio. Na verdade, Renata entrou por mim. Eu vou lutar por cada centavo. Paula gritou, a raiva finalmente superando o choque. Eu ajudei você a construir tudo isso. Renata soltou uma risada cristalina e cruel.
Ela caminhou até a mesa de centro e pegou uma pasta de documentos. Lutar com o quê, Paula? Você se lembra de todos aqueles documentos que assinou ao longo dos anos? Burocracia da empresa, o João dizia. E você, como uma boa e obediente esposa, assinava sem ler. Você abriu mão de tudo. A casa, os carros, os investimentos, tudo está blindado. No papel você não tem nada. Você é apenas uma hóspede que ficou tempo demais. Paula sentiu as pernas falharem e se apoiou no batente da porta. Ela lembrou-se das vezes em que assinou papéis no escritório de João, confiando cegamente no homem que dizia tegê-la. Ele havia planejado sua ruína financeira enquanto ela preparava o café da manhã. Saiam da minha casa, Paula sussurrou, as lágrimas transbordando. Você não entendeu, não é? João disse, colocando a taça na mesa. Esta não é a sua casa. Renata e eu temos um jantar para comemorar nossa nova fase. Eu quero que você pegue suas roupas e saia. Agora, em estado de choque, Paula subiu as escadas. Seus movimentos eram automáticos. Ela pegou 2 malas e jogou o que pôde dentro delas. Não tocou nas joias, nos relógios caros ou em nada que lembrasse a vida de luxo que agora ela sabia era apenas uma gaiola dourada. Ao descer, ela viu os dois rindo na cozinha, ignorando sua dor como se ela fosse um móvel velho sendo descartado. Ela parou na porta, segurando as alças das malas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Você acha que me destruiu, João? Paula disse, a voz embargada, mas carregada de uma promessa silenciosa. Você tirou meu dinheiro e minha casa. Mas você não pode tirar quem eu sou. Um dia vocês vão descobrir o erro que cometeram. João nem sequer se virou. Renata apenas acenou com os dedos um adeus cínico. Paula saiu para a rua. O céu estava escurecendo e uma brisa fria começou a soprar. Ela pegou o celular e tentou ligar para Carla, sua melhor amiga de anos. Carla, por favor, eu preciso de ajuda. O João, ele me expulsou de casa. Ele estava com outra. Vi um silêncio desconfortável do outro lado da linha. Paula, eu sinto muito, mas eu não quero me envolver. A Renata me ligou mais cedo. Ela explicou que você está passando por um surto, que está instável. Eu tenho uma reputação a zelar, entende? O João é um homem influente. É melhor você procurar ajuda profissional. O telefone ficou mudo. Paula olhou para o aparelho, sentindo o isolamento completo. Renata não havia apenas roubado seu marido e seus bens. Ela havia envenenado suas amizades, destruindo sua imagem antes mesmo de Paula saber que estava em guerra. Sem ter para onde ir e com poucos trocados na carteira, Paula caminhou até a rodoviária. Sentou-se em um banco de metal gelado, cercada pelo barulho de motores e pelo movimento de estranhos que não faziam ideia de que ali uma vida acabava de ser reduzida a cinzas. Ela abraçou suas malas e chorou. Chorou pela década perdida, pela confiança traída e pela mulher que ela havia esquecido de ser. Uma faxineira que limpava o saguão passou por ela e parou por um segundo. Moça, o mundo não para por causa de uma tempestade. A mulher disse, com a sabedoria de quem já tinha visto muitas partidas. Enxugue o rosto. Amanhã o sol nasce de novo. Paula olhou para cima, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu sei, Paula respondeu, sentindo um pequeno foco de resistência acender em seu peito. Mas amanhã eu vou começar a construir um mundo onde ninguém nunca mais vai me dizer o que eu posso ou não ser. Ali, naquele banco de rodoviária, a esposa traída começou a morrer para que a médica que ela abandonou pudesse finalmente começar a renascer. Os 6 meses seguintes foram um teste de sobrevivência que Paula jamais imaginou enfrentar. O conforto dos lençóis de fios egípcios foi substituído por um colchão fino e amarelado em uma pensão barata no subúrbio. O quarto era tão pequeno que, se ela estendesse os braços, tocava as paredes descascadas. O cheiro de mofo e comida barata impregnava suas poucas roupas. E o silêncio da noite era constantemente quebrado por discussões nos quartos vizinhos ou pelo som de sirenes na rua. Paula gastou seus últimos trocados em passagens de ônibus para procurar emprego. Sem experiência recente e sem referências, as portas se fechavam uma após a outra. Ela, que um dia organizou eventos para a alta sociedade, agora implorava por uma chance de segurar uma vassoura.
Para não passar fome, Paula aceitou tudo. Começou limpando escritórios durante a madrugada. Suas mãos, que deveriam estar segurando bisturis, agora mergulhavam em baldes de água com cloro. Depois, corria para uma lanchonete de bairro para servir mesas no almoço. E à noite trabalhava como caixa em um pequeno supermercado. Dormia pouco, comia mal e sentia o peso da humilhação cada vez que um cliente a tratava com grosseria. Certa noite, exausta e com as costas latejando, ela abriu sua mala em busca de um agasalho. No fundo, escondido entre as peças de roupa, encontrou um caderno de capa dura, gasto pelo tempo. Era seu caderno de anatomia do 5º ano de medicina. Ela sentou-se no chão da pensão e folheou as páginas. Viu seus desenhos detalhados de corações, nervos e artérias. Viu suas anotações precisas nas margens. Uma lágrima caiu sobre o desenho de um ventrículo. O que eu fiz com a minha vida? Ela sussurrou para o quarto vazio. Eu era alguém. Eu tinha um propósito. A dor da traição de João ainda queimava, mas ali, olhando para aquele caderno, a dor de ter abandonado a si mesma começou a doer mais. Ela percebeu que João não tinha tirado tudo dela. Ele tinha tirado apenas o que era material. A inteligência e a vocação ainda estavam lá, soterradas por anos de submissão. O destino resolveu agir 2 semanas depois. Paula estava fazendo a limpeza dos corredores de um hospital público, um trabalho extra que conseguiu para pagar o aluguel atrasado. Ela empurrava o carrinho de limpeza de cabeça baixa, quando uma mulher de cabelos grisalhos e jaleco branco parou em sua frente, deixando cair uma pasta cheia de prontuários. Paula prontamente se abaixou para ajudar. Ao entregar os papéis, seus olhos encontraram os da mulher. O choque foi mútuo. Paula Martins? A mulher perguntou, ajustando os óculos. Paula sentiu um nó na garganta. Era a dona Marta, sua antiga professora e coordenadora de ensino da faculdade. Uma mulher firme, mas que sempre acreditou no potencial de seus alunos. Dona Marta... Paula tentou esconder as mãos sujas de produtos de limpeza, mas era tarde demais. Marta olhou para o uniforme de limpeza de Paula e depois para o rosto abatido da ex-aluna, que agora estava muito mais magra. O que você está fazendo aqui com esse uniforme, minha filha? Você era a minha melhor aluna. Por onde você andou nesses últimos 10 anos? Paula não aguentou. A barreira que ela construiu para não desmoronar ruiu diante do olhar bondoso da professora. Marta a levou para sua sala particular, serviu um copo de água e ouviu tudo. Ouviu sobre o casamento, sobre o pedido de João para ela parar de estudar, sobre a traição planejada e sobre como ela foi jogada na rua sem nada. Dona Marta ouvia tudo em silêncio, mas seus olhos brilhavam de indignação. Quando Paula terminou de falar, a professora se levantou e caminhou até ela. Paula, escute bem o que vou te dizer. O mundo está cheio de pessoas como esse seu ex-marido, que tentam apagar o brilho dos outros para se sentirem maiores. Mas o conhecimento é a única coisa que ninguém pode te roubar. Mas faz 10 anos, dona Marta. Paula soluçou. Eu esqueci como se faz um diagnóstico. Eu não tenho dinheiro nem para o ônibus, quanto mais para uma faculdade de medicina. Eu perdi o meu tempo. Tempo não se perde, se vive, Marta disse, segurando as mãos de Paula com firmeza. Conhecimento se recupera, técnica se reaprende. Mas a alma de médica que eu vi em você 10 anos atrás, essa não morre. Você nasceu para isso. Marta explicou que existiam programas de reingresso para alunos que abandonaram o curso por motivos de força maior. Ela prometeu ajudar Paula com a burocracia, com bolsas de estudo e até com livros doados. Você vai ter que trabalhar o dobro, Paula. Vai ter que estudar de madrugada e limpar chão de dia. Vai ser a aluna mais velha da turma e vai ouvir comentários maldosos. Você está pronta para isso? Paula olhou para suas mãos calejadas. Lembrou-se do sorriso de Renata em sua sala e do desprezo de João. Mas, acima de tudo, lembrou-se da sensação de salvar uma vida durante seus antigos estágios. Eu estou pronta, Paula disse com uma voz que não ouvia em si mesma há muito tempo. Eu não quero nada que venha deles. Eu quero o que é meu por direito, a minha carreira. E assim começou a jornada mais difícil da vida de Paula.
Aos 35 anos, ela voltou para a sala de aula. Era de fato a tia da turma. Enquanto os jovens de 20 anos reclamavam do cansaço, Paula chegava na aula depois de ter limpado escritórios desde as 4 da manhã. Ela sentava na primeira fileira, devorando cada palavra dos professores. Havia noites em que ela dormia em cima dos livros, exausta, mas feliz. O dinheiro era contado para o pão e o café, mas cada nota alta em uma prova era como uma medalha de honra. Seus colegas começaram a notar que a mulher silenciosa do fundo da sala sabia mais do que todos eles juntos. Sua maturidade a tornava uma estudante impecável. No final do primeiro ano de volta, Dona Marta a chamou em sua sala. "Veja isso, Paula", disse a professora, entregando uma folha. Era o resultado da prova de patologia. Paula tinha tirado a nota máxima, a única da turma. "Eu sabia", Marta sorriu. "A fênix está começando a voar." Paula saiu daquela sala e caminhou pelo corredor do hospital-escola. Ela não era mais a mulher invisível com o carrinho de limpeza. Ela era a estudante de medicina que todos respeitavam. Ela olhou para o próprio reflexo no vidro de uma janela e pela primeira vez em anos ela se reconheceu. A vida de luxo de João e Renata parecia uma memória desbotada e sem importância. Paula estava construindo algo real, algo que era só dela. 8 anos. Para muitos, 8 anos é apenas um intervalo de tempo, mas para Paula foi uma vida inteira de reconstrução. 8 anos de noites em claro, de mãos mergulhadas em livros de medicina e de pés cansados após turnos duplos entre o estudo e o trabalho. A mulher que um dia chorou desesperada em um banco de rodoviária havia ficado para trás, guardada em uma gaveta da memória como um lembrete de sua própria força. Agora, aos 43 anos, ela não era mais a esposa de alguém. Ela era a doutora Paula, uma das cirurgiãs de emergência mais respeitadas do maior hospital da região. Sua presença nos corredores trazia calma para a equipe. Sua voz firme e doce ao mesmo tempo era o último som que muitos pacientes ouviam antes da anestesia, sentindo que estavam em boas mãos. Paula agora morava em um apartamento pequeno, mas que era o seu santuário. Cada móvel ali tinha sido comprado com o suor do seu próprio trabalho. Não havia roupões de seda luxuosos, mas havia a paz de saber que ninguém poderia expulsá-la dali. "Doutora Paula, o café está pronto e a sala de trauma já foi limpa", disse Pedro, um enfermeiro jovem e dedicado que trabalhava com ela há 2 anos. Paula sorriu, aceitando a caneca de café. Pedro era mais do que um colega. Era alguém que trazia leveza para sua rotina exaustiva. Havia entre eles uma admiração mútua, que às vezes parecia caminhar para algo mais. Embora Paula ainda mantivesse um escudo em volta de seu coração. "Obrigada, Pedro. Parece que a noite será longa hoje, não é?" Paula comentou, olhando pela janela do hospital para as luzes da cidade. "Sempre é longa para quem salva vidas, Paula. Mas você faz parecer fácil." Pedro respondeu com um brilho nos olhos que ela fingiu não notar. O rádio da emergência interrompeu a conversa. Um chamado urgente. "Atenção, equipe de trauma. Vítima de acidente automobilístico grave a caminho. Mulher, aproximadamente 40 anos, colisão frontal de alta energia, pressão arterial instável, sinais de hemorragia interna maciça. Tempo estimado de chegada: 3 minutos. Imediatamente, o modo profissional de Paula foi ativado. Ela deixou o café de lado e caminhou para o centro da sala de emergência, calçando as luvas e ajustando a máscara. "Pedro, prepare 4 bolsas de sangue e chame a anestesia. Quero a equipe de monitoramento pronta", ela ordenou, sua voz ecoando com autoridade. As portas duplas da emergência se abriram com estrondo. Os paramédicos entraram correndo, empurrando a maca enquanto faziam manobras de ressuscitação. Havia sangue por todo lado. O som dos monitores apitando em desespero criava um ambiente de tensão absoluta. "Paciente inconsciente, múltiplas fraturas, trauma abdominal fechado", gritou o paramédico. Paula se aproximou da maca para iniciar a avaliação primária. Ela precisava agir rápido, mas, quando suas mãos tocaram o corpo da paciente e ela afastou os cabelos ensanguentados do rosto da mulher para verificar a resposta pupilar,
O mundo ao seu redor pareceu parar. O ar sumiu de seus pulmões. A mulher na maca, lutando pela vida entre tubos e gases ensanguentadas, era Renata. A mesma Renata que, 8 anos antes, usava seu roupão e ria de sua ruína. A mulher que havia planejado cada detalhe para deixá-la sem nada. O rosto, embora agora marcado por cortes e pálido pela perda de sangue, ainda era o mesmo que assombrou os pesadelos de Paula por muito tempo. Por um segundo que pareceu uma eternidade, Paula ficou paralisada. As lembranças voltaram como uma enxurrada. O cheiro do perfume de Renata na sua sala, a voz fria de João dizendo que ela não servia mais, o frio da rodoviária. A mulher que destruiu sua vida estava ali, sob seu poder, dependendo inteiramente de suas mãos para continuar respirando. Doutora, Pedro chamou, estranhando a hesitação de Paula. A pressão dela está caindo. Ela está entrando em choque. O que fazemos? A equipe inteira olhava para Paula esperando uma ordem. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo bip frenético do monitor cardíaco. Uma parte de Paula, aquela ferida e humilhada, sentiu um tremor interno. Mas então, ela olhou para o estetoscópio em seu pescoço e para o distintivo em seu jaleco. Ela se lembrou de Dona Marta, de todas as noites estudando e do juramento que fez. Eu não sou como eles, ela pensou. Ela está com uma hemorragia no baço. Paula gritou, sua voz voltando com uma força renovada. Vamos para o centro cirúrgico agora. Não temos tempo a perder. Doutora, a senhora está bem? Suas mãos estão tremendo. Pedro sussurrou enquanto corriam pelo corredor empurrando a maca. Eu estou ótima, Pedro. Eu sou uma médica e essa mulher é uma paciente. Nada mais importa agora. No centro cirúrgico, sob as luzes fortes e o som rítmico dos aparelhos, Paula iniciou o procedimento. O ambiente era de foco absoluto. Ela abriu a cavidade abdominal com a precisão de quem nasceu para aquilo. Cada vaso grampeado, cada ponto dado, era um ato de profissionalismo que transcendia qualquer dor pessoal. Enquanto operava, Paula não via mais a amante do marido. Via apenas anatomia, tecidos e a fragilidade da vida humana. Renata estava ali, vulnerável, e Paula era a única barreira entre ela e a morte. Foram 3 horas de uma batalha exaustiva. Houve momentos em que o coração de Renata quase parou, mas Paula a trouxe de volta todas as vezes. Ela não permitiu que a morte levasse aquela mulher, não por amor a ela, mas por respeito à própria carreira que tanto lutou para construir. Quando finalmente deu o último ponto na sutura, Paula se afastou da mesa cirúrgica. Suas costas doíam, seu rosto estava suado sob a máscara, mas seus olhos estavam limpos. Ela está estável, Paula disse para a equipe. Levem-na para a recuperação. Monitorem os sinais vitais a cada 15 minutos. Ela saiu do centro cirúrgico e caminhou até a área de higienização. Retirou as luvas e lavou as mãos demoradamente, deixando a água fria acalmar seus nervos. Pedro apareceu na porta, observando-a em silêncio, por um momento. Você foi incrível lá dentro, Paula. Aquela cirurgia foi uma obra de arte, mas eu vi o seu rosto quando a maca chegou. Você a conhece, não conhece? Paula enxugou as mãos e olhou para Pedro. A transparência nos olhos dele a fez baixar a guarda. Sim, Pedro, eu a conheço. Ela é a mulher que tirou tudo de mim 8 anos atrás. A mulher que ajudou meu ex-marido a me jogar na rua sem um centavo. Pedro arregalou os olhos em choque. E mesmo assim você a salvou? Com toda essa dedicação? Paula caminhou até a janela, vendo o sol começar a nascer no horizonte. Se eu a deixasse morrer, ou se fizesse um trabalho mal feito, eu estaria dando a ela a última coisa que ainda restava de mim, a minha integridade. Salvando a vida dela, eu provei que ela não tem mais nenhum poder sobre quem eu sou. Você é uma mulher gigante, Paula, Pedro disse, aproximando-se e colocando a mão em seu ombro. Agora, Paula disse, voltando à sua postura profissional. Eu preciso verificar os outros pacientes. O plantão ainda não acabou. Mas no fundo, Paula sabia que algo havia mudado. O reencontro com Renata não trouxe ódio, trouxe uma conclusão. No entanto,
O que ela ainda não sabia era que Renata, ao acordar, traria segredos que mudariam o rumo daquela história para sempre. O passado estava batendo à porta e Paula teria que decidir se estava pronta para ouvir a verdade. O sol da manhã entrava timidamente pelas frestas da persiana da unidade de terapia intensiva. Paula, que mal havia pregado os olhos após a cirurgia, estava ao lado do monitor de Renata. O bip constante, que antes parecia um sinal de guerra, agora era um ritmo de paz. A paciente estava estável. Quando os olhos de Renata finalmente se abriram, a confusão inicial deu lugar a um pânico silencioso ao reconhecer o rosto acima dela. Ela tentou falar, mas a máscara de oxigênio e a fraqueza a impediram. Não tente falar. Agora, Renata. Você passou por uma cirurgia muito delicada, Paula disse, sua voz mantendo um tom profissional, desprovido de qualquer amargura. Eu sou a sua médica e vou cuidar para que você se recupere. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Renata, misturando-se aos curativos. Ela balançou a cabeça negativamente, como se não aceitasse aquela bondade. Somente horas depois, quando a sedação diminuiu e ela foi autorizada a falar baixo, é que a verdade começou a emergir. Por que, Paula? Renata sussurrou, a voz falha. Por que você não me deixou lá? Eu tirei tudo de você. Eu planejei cada passo daquela humilhação. Eu não merecia as suas mãos me salvando. Paula sentou-se na beira do leito, olhando para as próprias mãos, mãos que haviam sido calejadas pelo trabalho pesado e que agora eram instrumentos de cura. No início eu também me perguntei isso, Paula confessou honestamente. Mas a resposta é simples. Eu não sou você. Eu lutei muito para me tornar a mulher que sou hoje. Se eu permitisse que o ódio guiasse meu bisturi, eu estaria entregando a você a única coisa que você não conseguiu me roubar. A minha dignidade. Eu salvei você porque é isso que eu faço. Eu salvo vidas, não importa de quem sejam. Renata fechou os olhos, soluçando baixinho. O João, ele fez comigo o que fizemos com você. Renata revelou, e as palavras saíram como um veneno que ela precisava expelir. 2 anos depois que você saiu daquela casa, ele encontrou outra pessoa. Uma mulher mais nova, mais fácil de manipular. Ele usou as mesmas brechas jurídicas que eu criei para ele. Ele me deixou na rua, Paula. Ele me jogou fora como se eu fosse um objeto que perdeu a utilidade. Paula ouviu em silêncio. Não sentiu alegria pelo sofrimento alheio, apenas uma profunda tristeza por ver como aquele ciclo de destruição continuava. Eu passei os últimos anos tentando sobreviver, continuou. Renata, mas eu fui inteligente. Eu sabia do que ele era capaz. Durante o tempo em que fui advogada das empresas dele, eu guardei provas. Eu tenho uma pasta digital com todos os registros de fraude, de lavagem de dinheiro e de documentos falsificados que ele me obrigou a assinar. Eu ia usar isso para chantageá-lo, para ter minha vida de volta. Mas agora, vendo você aqui, eu quero fazer o que é certo. Renata pediu que Paula pegasse seu celular, que estava guardado na bolsa de pertences. Com dedos trêmulos, ela deu as senhas e indicou onde os arquivos estavam escondidos. Use isso, Paula. Entregue para as autoridades. Não faça por mim, faça por você. E por todas as outras que ele ainda vai destruir se não for parado. O João não é apenas um traidor. Ele é um criminoso. No dia seguinte, a paz do hospital foi interrompida por uma presença indesejada. João entrou na recepção da ala de trauma, vestindo um terno caro, mas com um olhar que exalava desespero. Ele havia descoberto sobre o acidente e sabia que Renata tinha os arquivos que poderiam colocá-lo atrás das grades. Ele caminhou pelo corredor com a arrogância de sempre, mas parou bruscamente ao ver Paula de jaleco branco e estetoscópio saindo de um quarto. Paula? Ele perguntou, a voz falhando. O que você está fazendo aqui vestida assim? Onde está a Renata? Eu preciso falar com ela agora. Paula cruzou os braços, sentindo uma calma absoluta. O homem que um dia ela viu como um gigante, agora parecia minúsculo diante dela. Você não vai a lugar nenhum, João, Paula disse, sua voz ecoando com autoridade. Este hospital é o meu lugar de trabalho, e a sua entrada aqui não foi autorizada pela paciente. Não me venha com essa, Paula. Você ainda é aquela dona de casa que eu sustentei por anos. Saia da frente, eu tenho assuntos pendentes com aquela mulher,
João deu um passo à frente tentando intimidá-la. Pedro, o enfermeiro, apareceu imediatamente ao lado de Paula, acompanhado por 2 seguranças do hospital. Algum problema, doutora Paula? Pedro perguntou, encarando João com firmeza. Nenhum, Pedro. Apenas um visitante que se perdeu. Paula respondeu calmamente. João, o tempo em que você mandava na minha vida e nas minhas decisões acabou há 10 anos. Eu não sou mais aquela mulher. Eu sou a doutora Paula, chefe da equipe de trauma. E se você não sair agora por conta própria, os seguranças vão acompanhá-lo até a delegacia que fica logo na esquina. João olhou ao redor, percebendo que não tinha mais aliados, nem poder, nem influência naquele ambiente. Ele viu nos olhos de Paula algo que nunca tinha visto antes, uma força inabalável. Você vai se arrepender disso, ele rosnou antes de dar as costas e sair apressado. Mas João não sabia que naquele mesmo momento as autoridades já estavam analisando os arquivos enviados por Paula. O império de mentiras que ele construiu estava desmoronando mais rápido do que ele poderia imaginar. A justiça estava a caminho, não por desejo de maldade, mas como consequência natural de seus próprios atos. Semanas depois, Renata recebeu alta. Ela decidiu mudar de vida longe dali, buscando reparação pelos seus erros em um trabalho voluntário. João, por sua vez, teve seus bens bloqueados e enfrentaria um longo processo criminal. Paula estava na varanda de seu apartamento tomando um chá com Dona Marta. A professora olhava para a ex-aluna com um orgulho que não cabia no peito. Você encerrou o ciclo, Paula, Marta disse sorrindo. Você salvou a vida dela e, ao fazer isso, libertou a sua de vez. Eu finalmente sinto que a conta está paga, Marta, Paula respondeu, olhando para o horizonte. A maior conquista não foi ver o João enfrentar as consequências, mas perceber que eu não precisava da ruína dele para ser feliz. Eu já era feliz antes mesmo de ele aparecer naquele hospital. Naquela noite, Pedro passou no apartamento de Paula. Eles saíram para uma caminhada em um parque próximo, conversando sobre o futuro, sobre novos projetos no hospital e sobre a vida que ainda estava por vir. Sabe, Paula, Pedro disse segurando a mão dela enquanto caminhavam sob as estrelas. Eu sempre soube que você era uma médica incrível, mas depois de tudo o que aconteceu, eu descobri que você é o ser humano mais admirável que eu já conheci. Paula sorriu, e desta vez não havia sombras em seu olhar. Ela parou, respirou o ar puro da noite e sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, seu coração estava inteiramente em... Ela não era mais a mulher que perdeu tudo. Ela era a mulher que, ao ser testada pelo destino, escolheu a bondade em vez do rancor, a cura em vez da dor e o trabalho em vez da submissão. Paula havia reconstruído seu próprio paraíso, e desta vez ele era feito de uma verdade que ninguém jamais poderia destruir.